Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Maravilha. Como a gente está sem um segundo professor hoje, eu que estou dando aula, o que eu peço a vocês é que se houver algum problema, vocês, por favor, avisem a Juliana aí no chat e ela me interrompe aqui, porque eu vou fechar um pouco o contato aqui com vocês, tá bom? E aí eu não vou ver muito... Ronaldo, se você puder me lembrar no finalzinho da aula, eu tento achar o link e passar para você, tá bom? A gente começa agora e logo na sequência, logo depois no final da aula, a gente faz isso às 8. Então tá bom, para não perder muito mais tempo, eu dou as boas-vindas a vocês, peço novamente desculpas pelo problema técnico que a gente teve, e a ideia agora é conversar um pouquinho sobre arquitetura de escolha, paternalismo libertário e o uso de insights comportamentais em políticas públicas, né? A primeira noção que eu quero passar para vocês é de que nós tomamos decisões, né? Basicamente, a ação depende de você tomar uma decisão, né? E é a tomada de decisões que está no centro da atenção da economia comportamental e de várias outras abordagens para o comportamento humano, né? Como que os seres humanos decidem, né? E o que eu vou apresentar na sequência para vocês são alguns eventos em que a gente toma decisões, né? Por exemplo, a gente toma a decisão do que comprar. E na hora que a gente toma a decisão do que comprar, a gente entra no supermercado e vê que existe uma arquitetura ali. Existem produtos que estão no nível dos olhos, existem produtos que estão um pouco abaixo da altura dos olhos, existem produtos que estão bem abaixo e até mesmo próximos do chão, e existem produtos que estão acima da cabeça, né? Então, existe ali uma arquitetura. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente vai instalar um software, né? Quem não viu uma telinha como essa já, né? A gente já viu várias vezes, né? A gente vai instalar um software qualquer e tem uma instalação padrão, né? Uma instalação default que já está lá, clicadinha, e se você não fizer nada, você deixar correr a instalação, é aquela instalação que vai valer, né? Essa é a instalação default, portanto, né? Muitas vezes ela ainda vem com entre parênteses, né, recomendado, né? A Dell recomenda, ou não sei quem recomenda que você faça aquilo que já está pré-marcado, né? Pense um pouco na adesão à previdência privada, né? Quando a FUNPRESP surgiu e as pessoas que entraram no Serviço Público Federal depois de 2003 tiveram que fazer uma decisão se iam ou não aderir à previdência privada pelo FUNPRESP, né? No início, a escolha estava com uma arquitetura específica, né? Você tinha que voluntariamente aderir à FUNPRESP, ou de outra forma, a decisão já estava tomada, você ficava de fora. E depois isso mudou, passou a ser, você adere se você não fizer nada.
Ou seja, se você ficar parado, entrar no serviço público, você adere. É muito fácil sair, simplesmente, enfim, é um procedimento muito simples de sair, mas se você não tomar essa decisão de ativamente sair, você vai ficar dentro, né? Desempenho acadêmico é outra coisa interessante, né? Pensem, por exemplo, naquele caso do Dan Ariely, do Previsivelmente Irracional, em que três salas com alunos divididos aleatoriamente de uma mesma disciplina, com os mesmos professores, e eles adotaram uma abordagem diferente para cada uma das salas. Primeiro caso, uma abordagem muito paternalista, no segundo caso, uma abordagem mais liberal, né, libertária, e no terceiro caso, eles ofereceram enfim, um dispositivo de compromisso para a turma, que seria uma saída mais, por assim dizer, comportamental, né? E a gente observou que haveria diferenças de desempenho entre as turmas, né? Ou pense numa pessoa pobre nos Estados Unidos, ou mesmo aqui no Brasil, que termina o segundo grau e tem que decidir. Ela tem que decidir, se ela tiver um bom desempenho, ela pode tentar ir para uma grande universidade. Ou pode ir para uma universidade enfim, de menor impacto acadêmico, mais próxima de casa, ou pode simplesmente parar de estudar e ficar simplesmente com o segundo grau, né? São decisões que algumas pessoas têm que tomar, e se ela for, especialmente no caso dos Estados Unidos, né, se ela for uma pessoa pobre e tiver que pagar para estudar, os Estados Unidos têm um sistema de financiamento educacional muito robusto, então as pessoas vão conseguir um empréstimo, não importa quão cara seja a universidade que ele seja aceito, ele vai conseguir pagar. O único problema disso é que existe uma burocracia muito grande, né? Então ele tem que tomar a decisão se ele encara a burocracia de preencher uma papelada ou não, né? E finalmente, enfim, nós também somos levados a tomar decisões num ambiente que existem inúmeras opções, né? Isso vale desde quando a gente está na frente de uma prateleira com 50 diferentes marcas de azeite, até quando a gente vai registrar o nosso negócio. No caso aqui, registrar são as categorias nas quais você tem que registrar o seu negócio na Dinamarca, né? E cada resultadozinho desses, eu não sei se vocês conseguem ver essa pequena bolinha vermelha aqui que eu sinalizei, né? Cada uma dessas é uma possível categoria, né? Então tem mais de 100 categorias aí, eu já contei, deve ter umas 130 categorias nas quais você tem que, uma delas você tem que encaixar o seu negócio, né? Então são tomadas de decisão, né? E eu acho que talvez esse seja o ponto, né? E em qualquer uma dessas tomadas de decisão, o que a gente vai ver é que existe uma certa arquitetura. Não dá para a gente fugir de uma arquitetura, né? Você vai entrar no supermercado, vai ter enfim, as mercadorias vão estar arranjadas de uma determinada maneira. Não tem jeito de você não arranjar ou arranjar de maneira completamente aleatória, né? Tem uma certa arquitetura ali, né? Quer você queira ou quer não, né? Então, a arquitetura de escolha ela não pode ser evitada, né? Eu acho que essa é a primeira lição, né? E a ideia das pessoas que estão tentando trazer economia comportamental, ou estão trazendo, na verdade, economia comportamental para políticas públicas, é que você pode criar uma arquitetura de escolha que facilite a tomada de decisão. Eu acho que essa talvez seja a lição da aula de hoje, né? A lição completa da aula de hoje, que a gente vai tentar explorar um pouco mais ao longo desses próximos minutos, né? Um aspecto muito interessante é que boa parte do que a gente considera arquitetura de escolha ela não deveria ter nenhum impacto ou deveria fazer muito pouca diferença para agentes plenamente racionais. E aí a gente pode recorrer às decisões que eu trouxe aqui como exemplos, né? Para um agente plenamente racional, ele sabe que o custo dele de movimentar o pescoço para olhar para a prateleira como um todo é baixo, portanto ele vai olhar para a prateleira para ver qual é a melhor opção de compra, né? O fato de ter uma escolha que é a escolha padrão, né, aquela escolha que vai vigir se você não tomar nenhuma outra decisão, né, se você não mudar a escolha padrão, é absolutamente irrelevante para o agente racional, porque ela não muda a escolha ótima dele, né? Ele sabe qual que é a escolha ótima, e como o custo de mudar da escolha padrão para outra escolha é muito baixo, basicamente, em alguns casos, é simplesmente fazer um cliquezinho
no formulário eletrônico, por exemplo, né? Ou marcar um X no formulário em papel, que esse custo é muito baixo e não muda, portanto, a escolha ótima dele. Portanto, a escolha padrão ela deveria ter impacto para um agente racional, impacto igual a zero. Literalmente isso, impacto igual a zero. Né? O agente plenamente racional, ele também não se incomoda com o pequeno desgaste que certas dificuldades e inconveniências provocam. Pelo simples fato de que, por exemplo, nesse caso de pedir um empréstimo educacional para estudar numa escola de ponta, ele sabe que estudar numa escola de ponta vai dar uma recompensa em termos de salários anuais e ao longo de uma vida inteira, que claramente são muito superiores ao desgaste que você tem de ficar preenchendo uma papelada, né? Então, ele preenche a papelada rindo, ele sabe que aquilo lá é um saco, tal, não sei o quê, mas aquilo é irrelevante para ele, porque ele está fazendo aquilo em nome de ganhos que ele vai ter, ganhos anuais consideráveis que vão se dar ao longo de uma vida inteira. Então, os ganhos são muito maiores do que as pequenas inconveniências. Então, qualquer burocracia que pareça um pouquinho excessiva, para ele é o de menos. Né? Se ele tiver ganhos substanciais lá na frente, ele enfrenta aquilo de maneira muito fácil. Né? E, por último, agentes racionais, quanto mais opção você der para eles, melhor. Por quê? Porque eles são uma máquina de processar informações. E eles agentes racionais gostam de muitas opções. Quanto mais opção, a princípio, melhor. Né? Como ele não tem muita dificuldade de processar a informação. Né? Eu não sei se vocês se consideram representados por esse senhor que está aqui desenhadinho aqui na ponta, né? Mas para ele, que eu acho que talvez seja um retrato mais próximo do que nós somos, né? Os fatores, esses pequenos fatores que deveriam ser absolutamente irrelevantes, né? O Taylor chama eles de fatores supostamente irrelevantes, né? Esses fatores acabam tendo um impacto muito grande. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o típico agente racional, na hora de comprar, ele acaba comprando mais, ou tendendo a comprar mais, produtos que estão na altura dos olhos e logo abaixo da altura dos olhos. Né? Se estiver um pouco acima da altura dos olhos, ele tende a comprar menos, e se estiver um pouco abaixo da linha cintura, também tende a comprar menos. Né? E isso é utilizado, obviamente, pelos supermercados. Né? Os supermercados cobram mais de produtos que são colocados no nível dos nossos olhos, porque nós, como não somos racionais, nós preferimos não exercitar o pescoço e a gente acaba comprando o que está mais à vista. Né? Escolhas padrão, elas têm um impacto gigantesco. Né? Eu vou falar um pouco mais disso, mas uma escolha padrão que deveria ser tipicamente irrelevante, como eu disse para vocês, uma escolha padrão não muda a nossa escolha ótima, e se o custo de passar para outra escolha for baixo, a escolha padrão deveria ser absolutamente irrelevante. Mas mesmo aqui no reino das intervenções comportamentais, intervenções que muitas vezes dão impactos pequenos, que só são válidos porque o custo também é muito pequeno, né? Aqui nesse reino, a escolha padrão é aquela que é a rainha de todas. Né? Então, ela tem impacto, muitas vezes, de dezenas de pontos percentuais. Né? Você tem impacto de 60 pontos percentuais, não é incomum. Né? E a gente vai ver exemplo disso. Né? Os humanos normais, como nós, são altamente impactados pelas pequenas inconveniências. Né? E, obviamente, isso é explorado pelo mercado. Né? Se você vai cancelar um serviço, você sabe que você vai ligar, vai ter que passar por uma série de opções, conversar com uma pessoa, a pessoa vai perguntar qual é o motivo, você vai ter que esclarecer para ela que não pretende revelar qual é o seu motivo, ela vai oferecer uma nova negociação, você vai ter que falar que não quer negociar, que só quer encerrar o seu contrato. Enfim, é uma coisa chata, né? E são essas pequenas inconveniências que falam que você faz, eu vou fazer isso amanhã. E amanhã você fala, eu vou fazer isso amanhã de novo. Né? Então, a gente é muito sensível a pequenas inconveniências. Né? E o mercado, obviamente, explora isso. Né? E, finalmente, a gente lida muito mal com excesso de opções. Né? A gente lida bem com 4, 5 opções. Aí a gente faz boas comparações. Quando o número cresce muito além disso, a gente tem que trabalhar com algumas maneiras muito imperfeitas de fazer escolhas. Uma delas é a eliminação por aspectos. Digamos que você queira alugar um apartamento aqui em Brasília
Isso aqui é um apartamento de 3 quartos, e de repente aparecem, você vai lá no W Imóveis e aparecem 500 opções. Nós lidamos muito mal com um número tão grande de opções. Então, o que você faz, tradicionalmente as pessoas usam um negócio chamado eliminação por aspecto. Você escolhe um aspecto, eu quero morar até 10 quilômetros do meu trabalho, e você traça uma linha, e a partir dali você reduziu de 500 para 10, 15, 20 apartamentos. E aí sim você começa a refinar um pouquinho mais, até visitar, sei lá, 5, 10 apartamentos, não muito mais do que isso, né? Então você tem que reduzir para o número de opções que a gente conhece. O problema todo é que o melhor apartamento, segundo todos os outros critérios, poderia estar a 10 quilômetros e 500 metros, ou 11 quilômetros, que na prática faria muito pouca diferença para você. Esse método de reduzir a grande quantidade de opções, como qualquer método, ele é um método imperfeito, né? Então, o que os autores que sugeriram que a gente trouxesse a economia comportamental para as políticas públicas vão fazer é propor uma alteração, né? Políticas públicas trabalham frequentemente com 2 tipos de abordagem. A primeira abordagem, a mais tradicional, é a paternalista. Qual que é a abordagem paternalista? A gente assume que as pessoas não têm a menor condição de tomar decisão e toma decisão por elas, né? Vamos pensar, por exemplo, um dos assuntos que eu mais estudo, que é a previdência social, né? Previdência social é basicamente obrigatória, ou pelo menos uma camada da previdência social é obrigatória para todo mundo que trabalha e tem registro, obviamente, né? E para esses não é opcional. Você não fala, olha, nós temos um plano de previdência, você gostaria de estudar? Não, ele simplesmente a participação é obrigatória. O que o governo está falando com a previdência social? Ele falou basicamente todos os dias, ou todos os meses, né? Porque quando você recolhe a contribuição, é que você é uma pessoa inepta que não tem a menor condição de pensar no seu futuro, e que, portanto, o governo vai pensar por você, né? Então, ele te obriga a se filiar e te obriga a contribuir para a Previdência Social, né? E coloca um aspirador de pó no seu bolso e suga 20%, na verdade, 31% do seu salário, talvez agora, para nós, um pouco mais, né? Com essas alíquotas progressivas, né? Esse é o valor combinado das contribuições de empregadores e empregados, né? Alguma coisa, para quem ganha razoavelmente bem, como a maior parte de nós, alguma coisa aí em torno de 30% ou mais dos nossos salários, e é absolutamente obrigatório. Então, é absolutamente paternalista, tá? Previdência social. O governo não pergunta o que você quer, não tenta te oferecer nenhuma boa opção. Basicamente, ele obriga você a se filiar à Previdência caso você tenha um trabalho registrado e ponto final, né? Do outro lado, existe uma escola completamente diferente. Ela assume que as pessoas têm uma capacidade de processamento de informação infinita e que tudo que você tem que dar para as pessoas é informação e incentivos adequados. Porque essa outra abordagem também assume que a gente é extremamente racional e que a gente é extremamente sensível a incentivos, né? Então, veja que são 2 abordagens completamente diferentes, né? E aí, e a gente vê um pouco isso, né, no caso, por exemplo, das classes, né, das turmas lá diferentes do previsivelmente irracional, né, do Ariely, né, que basicamente ele adotou para uma turma uma abordagem paternalista, para outra uma abordagem completamente liberal, mas tem um caminho do meio, né? E esse caminho do meio é que talvez o pessoal que está trabalhando com economia comportamental queira explorar. E eles dizem basicamente o seguinte: talvez sim uma abordagem paternalista pudesse algumas vezes até dar melhores resultados. O problema é que a gente não pode usar uma abordagem paternalista para tudo, né? Então, algumas vezes você talvez adotar a opção completamente libertária pode ser pior do que tentar um caminho do meio, que seria esse caminho da intervenção comportamental, né? E esse tipo de intervenção, então, ganhou um nome a partir do trabalho do Taylor e do Sunstein, do Nudge, né?
o nome de paternalismo libertário. Paternalismo libertário, como vocês podem ver, é uma contradição entre termos, né? Basicamente, ele pega o paternalismo de um lado, a abordagem libertária do outro, e tenta combinar isso, né? Qual é essa combinação, né? Então, basicamente, você tem uma certa abordagem paternalista, você quer influenciar a escolha, né, de maneira a melhorar os resultados da pessoa que toma a decisão, e, ao mesmo tempo, você não quer reduzir as opções que essa pessoa tem. Ou seja, se ela quiser fazer alguma coisa diferente, ela ainda tem a liberdade de escolha, né? E como é que você faz isso, né? Basicamente, você faz isso com intervenções comportamentais, né? E a intervenção comportamental mais conhecida é o nudge. A gente vai discutir um pouquinho o nudge, né? Então, o que é o nudge? O nudge é uma intervenção qualquer que tem essas características que estão aqui. Elas alteram o comportamento das pessoas, não altera de forma aleatória, ela altera de forma previsível, ela não proíbe nenhuma opção, não muda significativamente os incentivos, e são fáceis e baratas de evitar, o que no meu entender, faz parte de não mudar significativamente os incentivos, né? Se você cria uma opção que é muito mais difícil, né? Você não vai, obviamente, optar por ela, porque ela é mais chata, difícil. Então, isso daí cria um desincentivo para você ir para ela, né? Então, falar, eu mantive as opções, mas tornei elas muito mais difíceis, não é um nudge típico, né? Então, o que o Taylor e o Sustain falaram muito na época, né? O Bloomberg era prefeito, se eu não me engano, de Nova York, né? Eu acho que foi nessa época, né? E ele proibiu junk food nas escolas, né? E falou que isso era um nudge, né? Então os autores falaram, não, isso não é um nudge, isso é uma abordagem paternalista, né? O nudge é alguma coisa tipo colocar fruta no nível dos olhos do consumidor, né? E obrigar que coisas que, enfim, são excessivamente calóricas, não têm os nutrientes adequados, tudo fique em outras posições, né? A pessoa tende a comprar mais que está no nível dos olhos, então ela vai levar a comida saudável para casa, né? Agora, proibir junk food não é. Vamos ver um pouquinho, então, da ideia do paternalismo libertário aqui, né? Se você tem uma intervenção que altera o comportamento das pessoas, você está querendo alterar por quê? Porque, como a gente viu nas aulas anteriores com o Claret, a nossa tomada de decisão é uma tomada de decisão marcada por vieses, né? Esses vieses são aleatórios? Não, esses vieses são sistemáticos, né? Então você não quer alterar o comportamento das pessoas também de forma aleatória, você quer retirar esse viés sistemático, portanto você quer alterar de maneira previsível, e aqui está o caráter paternalista da coisa, né? Sem proibir nenhuma opção, obviamente responde pelo outro lado, né? Pelo lado do liberal, por assim dizer, né? E a ideia de que você não quer mudar muito os incentivos econômicos, né, é o seguinte, a gente deveria evitar o apelo à escolha racional quando a gente faz um nudge, né? Apesar de que isso está sendo muito, quer dizer, boa parte das intervenções comportamentais agora está associada às intervenções tradicionais, né? Imagina, por exemplo, você tem um desconto ou uma cobrança excedente na sua conta de luz, quando a tarifa está vermelha, a tarifa de energia elétrica está na fase vermelha, né? Ou seja, a gente está no meio da seca vermelha, bandeira tarifária vermelha 2, a conta de luz aumenta em 6%. Não é um aumento pequeno, 6 ou 7%. Não é um aumento pequeno. Agora, quantos de nós notam esse aumento? A maioria de nós nem olha para a conta de luz. A conta de luz, se você for procurar a informação de qual é a bandeira do mês passado, que originou a cobrança. Não tem do tipo, a próxima bandeira será tal. Não, isso não existe, né? Então, a gente tem o que são incentivos se a gente não percebe o incentivo? É isso que eu estou querendo chegar, né? Então, uma das maneiras é você adotar uma intervenção comportamental para fazer com que esse incentivo, que as pessoas percebam melhor esse incentivo e esse incentivo passe a funcionar, né? Então, é você associar uma intervenção comportamental com uma intervenção mais tradicional, como é o caso de uma intervenção por incentivo, né? E agora a gente vai ver algumas dessas intervenções que costumam dar muito efeito, né? Primeiro e talvez mais importante efeito é o do default, né? O que é o default? O default é uma escolha pré-selecionada. Se você não fizer nada, é ela que vai estar valendo.
né? As pessoas falam muito do default opt-in ou opt-out, né? Vamos pensar, por exemplo, no caso da FUNPRESP, né? O default, hoje, ele é um opt-out, ou seja, você tem a opção de sair, mas se você não fizer nada, você está dentro. Antes, quando a FUNPRESP foi criada, o default era o contrário, você ficava de fora e você tinha a opção de entrar, então ele era um default opt-in, né? Mas, enfim, esse é um detalhe, o importante é pensar no default como isso daqui, né? Como essa telinha aqui opa, estamos chegando aqui, como essa telinha aqui, né? Qualquer escolha que você faz que tem a escolha já está pronta já. Você pode mudar, né? Mas depende de uma tomada de decisão sua, né? A grande questão do default, deixa eu voltar lá para o default. Opa, estamos chegando aqui, né? O negócio do default é que o default é absolutamente poderoso. Esse que é o fato, né? A maior parte de nós sofre do viés da inércia, ou seja, a tendência da gente é não mudar. E, portanto, se a opção default muda, né, a opção pré-selecionada muda, nós mudamos juntos, né? Então, os impactos de uma opção padrão mudar, os impactos são enormes, né? Tem uma parte gigantesca. Se tiver uma recomendação de alguém ainda com sinal de autoridade, mais gente ainda, né? E existem muitos defaults que são sensatos, né? Se você trabalha com uma serra circular, por exemplo, o default dela fica desligado. Você tem que ficar apertando o tempo todo lá, mas é uma questão de segurança. Se você desmaiar e soltar o botão, ela para de funcionar imediatamente. Isso é absolutamente normal, né? Alguns defaults, ao contrário, são usados contra a gente. Vamos pensar, por exemplo, na renovação automática de assinatura de revista, né? Às vezes você nem lê uma revista, mas também, como já está na renovação automática, você vai renovando automaticamente a assinatura para o resto da vida, né? Eu sempre gosto de mencionar um caso que aconteceu comigo, né? Eu lembro que basicamente a televisão aqui de casa quebrou, e eu e minha esposa simplesmente largamos a televisão para lá e ficamos, sei lá, 3 anos ou 4 anos sem televisão, né? Os 6 primeiros meses nós continuamos pagando a Sky, né? Basicamente porque estava no crédito automático, né? Eu estava no débito automático, né? Então eu falava assim, não deu para resolver esse mês, agora no mês que vem eu resolvo, sabe? E eu ia procrastinando aquilo, né? E empurrando, né? E obviamente, como tinha o débito automático, né? O default é pagar, né? Então eu fui pagando durante 6 meses lá para Sky e eu nem televisão mais tinha, né? Então um segundo default que foi utilizado durante muito tempo pelo comércio era a contratação de seguro viagem quando você ia comprar um ticket de viagem aérea, né? Lá pelas tantas tinha um campozinho assim para contratar seguro e vinha pré-clicado a compra do seguro, né? E muita gente acabava comprando o seguro, né? E basicamente por quê? Porque essa história do viés da inércia é muito poderoso mesmo, né? Se você está no lugar que você está, sair tem um custo, né? Mas se acontecer algo errado, porque você ficou, você se penaliza menos do que se acontecer algo errado porque você saiu. É como se ficar fosse algo passivo, alguém tomou essa decisão por você, mas como se sair, não. Sair, você é o responsável pela decisão, né? Então, no caso do seguro viagem, por exemplo, imagino que na cabeça da gente funcionasse assim, fala, eu nem acho que eu preciso, mas vai que eu não compro e acontece alguma coisa, entendeu? Aí você acabava comprando o seguro que, obviamente, se o default fosse outro, você acabaria não comprando. Como é hoje em dia, né? Não tem mais default e ninguém mais compra seguro viagem, né? Default, obviamente, levanta uma série de questões éticas, né? Em muitos países, por exemplo, a ideia de que você é um doador de órgãos por default, ou seja, para não ser um doador de órgãos, você tem que ativamente dizer que você não é.
é algo absolutamente inaceitável. Você vai conversar com pessoas da Dinamarca e pessoas que trabalham com economia comportamental, eles falam assim, não, isso aqui na Dinamarca é uma coisa absolutamente inaceitável. Né? Então, há uma série de questões éticas relacionadas ao Defoe, especialmente porque ele muda em tal escala o comportamento, a tomada de decisão nossa, que, obviamente, ele passa a ser enfim, haver um interesse muito grande e uma discussão ética em torno da sua utilização. Existe uma opção ao Defoe que é a da escolha obrigatória. Né? É simplesmente falar, a partir de agora você não vai se você não tomar essa decisão aqui. Né? Então, vamos pensar na doação de órgãos, você está lá fazendo tudo que você tem que fazer para preenchendo um formulário eletrônico para tirar a carteira de motorista, né? E aí tem a questão da doação de órgãos, né? Usar um Defoe é basicamente marcar lá, eu sou um doador de órgãos, e aí você pode desmarcar, né? Mas tem um Defoe que é, eu sou um doador de órgãos, né? Agora, a outra é não ter nada marcado e você vai ter que decidir se você é ou não é um doador de órgãos. Né? Essa é a escolha obrigatória. Né? Qual que é o problema disso que as pessoas falam muito? E eu acho que esse é um ponto importante, e isso volta aqui um pouquinho à aula do Claré. Nossos sistemas 2 são sobrecarregados, nós temos atenção limitada, nós temos autocontrole limitado, a gente não pode abusar muito do nosso sistema 2, cai a nossa capacidade de tomar boas decisões e porque cai a nossa capacidade de se autocontrolar. Né? Então, autocontrole, capacidade de processamento são tão limitados que a gente tem que resguardar isso para decisões que são críticas. Né? Então, o melhor caso é que você não tome decisões que são bobas, né? Ou seja, decisões que podem ser tomadas via Defoe, tanto melhor. Melhor que sejam elas, né, tomadas via Defoe. Né? Enfim, o Claré menciona muito um caso que eu acho ótimo, né, que uma vez perguntaram pro Barack Obama como que ele escolhia os ternos dele, como ele escolhia o que ele ia comer. Né? E ele falou assim, não, meus ternos são todos iguais. Aí eu pego uma gravata de uma fila que tem lá e meus ternos são todos azuis escuros, camisas brancas e acabou. Eu nunca escolho isso. Né? E aí como é que você escolhe o que você vai comer? Eu falei, não, isso daqui, logo no início do mandato, eu falei quais eram as minhas preferências e alguém toma essa decisão por mim. Ou seja, qual que é a ideia para reter? A ideia para reter é que como a nossa capacidade de processamento é limitada, é melhor, e você é o presidente da República, no caso dele, né? Mas pode ser no seu caso, você pode ser chefe de uma equipe de 10, 20, 30, 200 pessoas, né? Você tem que tomar decisões que têm algum impacto, para as quais você não tem muito tempo, muitas vezes, né? Então, você tem que reter a sua capacidade de processamento para as decisões que são realmente importantes e evitar tomar decisões que sejam gastar essa capacidade de processamento limitada, né? Gastar sua atenção limitada, você tem que evitar fazer isso com questões minúsculas. Né? E isso responde um pouco a questão de por que esse microgerenciamento ele é tão danoso. Porque a pessoa que pratica o microgerenciamento, ele está gastando a energia dele em micro questões, e na hora que é chamada a discutir uma macro questão que realmente é importante, boa parte da atenção e da capacidade de processamento dessa pessoa já se foi, ela está no esgotamento de ego e é incapaz de tomar boas decisões. Né? O microgerenciamento ele é muito danoso. Né? E é por isso que agentes comportamentais, em geral, se dão melhor com o uso de Defoe. Por quê? Porque o Defoe faz com que a gente não precise explorar demais as nossas capacidades de processamento. Né? Nós temos uma série de situações que a gente pode utilizar alguns tipos de intervenção comportamental. Né? Erros sistemáticos. Erros sistemáticos são explorados, são esperados em situações médicas de emergência. Imagina só se você não tem o treinamento adequado e tem uma pessoa gritando, e você vai atender ela sem estar com a mão lavada, sem você tem uma chance de acabar matando aquela pessoa por infecção. Né? Então, um médico treinado, um médico de emergência, mesmo numa situação em que chega um paciente e o ambiente é absolutamente estressante, ele não vai cometer uma série de erros, porque esses erros são esperados. Né? Então, ter certos treinamentos para que as pessoas não cometam erros esperados, né, é muito interessante. Né? Tem um caso muito interessante também do Manhattan e do Shafir no livro Escassez, né? que eles falaram que as pessoas, enfim, os
é muito raro um bombeiro morrer em ação, né? Lá nos Estados Unidos, é realmente muito raro, né? Eles estão em situações muito perigosas, mas eles são extremamente treinados e acabavam lidando bem com isso, né? Mas eles contam um caso de uma pessoa que acabou morrendo num acidente, um bombeiro, né? Num acidente banal, simplesmente porque ele não colocou o cinto de segurança, né? E por que ele não colocou o cinto de segurança? Porque você está tão focado naquele conjunto de coisas que você foi treinado para fazer, né? Então você tem que se vestir, você tem que entrar dentro do carro, você tem que se equipar rapidamente, você tem que dirigir, tem que pensar tudo que pode estar acontecendo, reunir todas as informações para intervir, né? E você perde alguma coisa, né? Como, por exemplo, colocar o cinto, né? A pessoa acaba morrendo por isso, né? E eles descobriram que muitos bombeiros acabavam morrendo em situações que eram erros esperados, né? Que você tinha que acrescentar novas camadas de treinamento para que as pessoas não sofressem acidentes nessas partes que eram não essenciais para o trabalho dele, mas que eram essenciais para mantê-los vivos, né? Então, você tem que adotar lista de checagens para profissionais de saúde. Taylor e Sustain conta um caso muito interessante, que é do Hospital John Hopkins, que reduziu muito o nível de infecção por catéter, que já era baixa no hospital, basicamente adotando listas de checagem para profissionais de saúde, né? Como que você vai administrar remédio, por exemplo, né? Tem erros que podem ser esperados, né? O melhor jeito de você administrar um remédio para que não tenha erro é um profissional de saúde administrar uma dose única num ambiente ambulatorial. Ele vai lá, administra ou hospitalar, né? Ele administra e acabou. É uma dose única, a chance que um profissional tem de errar é mínima, é perfeito, né? Se o cara tiver que tomar isso em casa, melhor que seja uma vez por dia. Se não puder ser uma vez por dia, 2 vezes, 3 vezes por dia. Agora, se você falar dia sim, dia não, você toma esse remédio, a maioria de nós capota depois do 5º ou 6º dia. Você vai olhar para trás e falar, eu tomei ou não tomei, né? É basicamente impossível, né? E há outros, né, como acidentes do tipo isso daqui, né? Se você está num país de mão inglesa, você pode estar lá bastante tempo. Existe uma tendência para a gente de olhar para a esquerda para ver se o carro vai vindo. Só que o carro está vindo de outro lado e ele pode te acertar, né? Agora, hoje em dia, como é que a gente anda? A gente anda um pouco de cabeça baixa, em geral, olhando para o celular, tem alguma chance de você ver isso escrito no chão, né? Então, existem certas intervenções que te ajudam a lidar com erros esperados, né? Um terceiro tipo de situação é situações que exigem feedback. Tem muitas situações que dão muito pouco feedback para a gente, né? Mas hoje em dia isso está mudando muito rapidamente, né? Desde os carros, né, cujo painel agora estão dando retorno para a gente sobre qual é o consumo médio nos últimos, no último tanque de combustível que você colocou, ou ele cria ou ele acende uma luzinha verde quando você está dirigindo de forma sem apertar muito o acelerador, né? Portanto, de forma econômica, e uma luz vermelha, ou que vai passando para tons de laranja e vermelha quando você começa a acelerar muito, né? Então, isso é uma maneira de dar feedback, né? As outras maneiras que estão sendo crescentemente utilizadas é basicamente você informar as pessoas o quanto que ela está consumindo de energia comparado com os vizinhos, o quanto que ela está consumindo de água comparado com os vizinhos, né? E dizer, você está gastando muito mais do que a média das pessoas que moram aqui nesse bairro. O que está acontecendo, né? A gente é muito sensível a esse tipo de coisa, né? Então, se a gente consegue criar mecanismos para dar feedback, a gente tem uma intervenção poderosa para fazer, para mudar o comportamento, né? A tomada de decisão, né? E a simplificação é outro caso que eu acho que é super importante, né? Como eu disse para vocês, a gente lida mal com um conjunto muito grande de opções, né? Então a gente tem que pensar em como que a gente reduz essas opções, que a gente informa as pessoas de uma melhor maneira possível, né? E basicamente a gente pode fazer isso de várias formas, né? Uma forma mais paternalista é falar o seguinte: vamos pensar em planos de saúde no Brasil, né?
A gente tem muita dificuldade em lidar com excesso de opções. O que a gente fez com os planos de saúde no Brasil? Você tem 3 tipos de plano de saúde. Você tem um plano de saúde hospitalar, você tem um plano de saúde ambulatorial, que admite consulta só, mas não internação. Existe um plano de saúde que é o que a maioria de nós tem, que combina ambos, né? Ou seja, você pode ir para consultas e você pode ser internado. E aí tem pequenas variações fora isso. Variações de luxo, se você quer ficar numa enfermaria ou se você quer ficar num apartamento. Variações se você está em idade fértil ou não, portanto, você pode adotar um plano de obstetrícia ou não. Você pode adotar um plano odontológico ou não, mas tirando isso, a cobertura não é discutida. Né? Imagina se a cobertura pudesse ser discutida. Né? A única cobertura que é discutida, na verdade, é a rede, a cobertura, digamos assim, geográfica e de número de pessoas que te atendem, né? Mas eles têm que te atender para toda aquela cobertura de doenças e isso está definido, né? Se você desregulamenta isso, você multiplica de tal forma o número de opções de plano de saúde que uma pessoa normal, né, um ser humano normal vai ter muita dificuldade em lidar, né? Então, mas isso é uma via paternalista, obviamente, né? Nós estamos reduzindo fortemente as opções. Isso não é uma intervenção comportamental típica, porque uma intervenção comportamental típica, como a gente viu, não reduz o número de opções, né? Então, uma forma que a gente tem, por exemplo, para lidar com isso é simplesmente falar: você pode oferecer quantos planos de saúde você quiser para a operadora, mas esses 3 aqui você vai ser obrigado a oferecer. Né? E, portanto, como todas as operadoras têm que oferecer aqueles 3, eles que são mais fáceis da gente comparar. Né? E aí faz com que a maior parte das pessoas fiquem restritas a isso. Isso é muito utilizado em setores privatizados, como, por exemplo, telefonia celular, ou energia elétrica. Né? O que aconteceu em muitas dessas áreas? Essas áreas eram públicas algumas décadas atrás, elas foram privatizadas. Né? E na hora que elas foram privatizadas, a primeira coisa que aconteceu foi você, ao invés de oferecer um plano padrão que todas as pessoas tinham que ter, você começou a oferecer dezenas de opções para as pessoas. Mas como a gente lida muito mal com opção e a gente tem um viés de inércia, a tendência é que no meio dessa dezena de opções a gente pare e fique quieto na nossa, né? Não mude nem de operadora, nem de... Então, muitos de nós acabam fazendo isso, né? Então, a opção foi, para não reduzir o número de opções, foi obrigar que setores que tivessem sido privatizados adotassem pelo menos 3 ou 4 planos que são padrões para toda a concorrência. Né? Então, todo mundo tem que oferecer, e aí é mais fácil você comparar. Você escolhe um daqueles 3 ou 4 planos e compara com os diversos provedores daquele serviço industrial de utilidade pública. Né? E aí você aumenta, de fato, a concorrência. Né? Algumas escolhas dessas que são muito complexas podem ser simplificadas de outra forma também. Né? Vamos pensar, por exemplo, você tem algumas dezenas de possibilidades, de opções, na verdade, para saber se você pode trabalhar ou não no Reino Unido. E é muito difícil. Você vai ler, digamos que sejam 40 possibilidades que você tem de trabalhar lá. Né? Você ler cada uma dessas 40 opções é uma coisa complicada. Né? O que o governo britânico fez? Ele basicamente ele faz 3 ou 4 perguntas. Você é britânico ou não? E aí vai perguntando, é europeu ou não? Depois de responder 3 ou 4 perguntas, eles falam, você pode nessa categoria ou você não pode. É simples assim. Né? Então, ao você criar uma árvore de perguntas, né? Uma question tree, você faz com que a pessoa navegue no meio daquela quantidade de opções de forma muito mais amigável. Né? E é exatamente isso que o governo dinamarquês fez para reduzir, em vários pontos percentuais, os erros que as firmas tinham em Copenhague ao se categorizar nessas 130 opções aqui. Né? Então, enfim, você estudar 130 opções de categorias em que você pode encaixar o seu negócio, né, a sua firma, é muito complicado. E a chance que você tem de cometer um erro é muito grande. O que eles fizeram? Eles basicamente, você começa aqui, né? E aí você responde uma primeira pergunta, ou responde uma segunda pergunta. Essa pergunta, dependendo da resposta, ela te leva para cá ou para cá. Aí você responde uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Você responde no máximo 7 perguntas. Depois disso, ele te encaixa no local certo, né? Então, adotar a árvore de perguntas faz com que você responda a perguntas simples e consiga navegar num ambiente que é extremamente complexo. Isso é parte do que o Estado pode fazer
para lidar com seres humanos que são agentes comportamentais. É simplificar a vida deles um pouco, né? E você também pode, enfim, o caminho para ir é infinito, né, gente? Adotar formulários pré-preenchidos, por exemplo, né? É fantástico isso, mas a gente usa muito pouco isso, né? Isso é uma questão que deve ser um problema para todos nós, né? Quando qualquer formuláriozinho que você vai preencher, você tem que preencher seu CPF, mesmo até hoje no trabalho, né? Preenche seu CPF, preenche seu nome muitas vezes, né? Tem alguns formulários até hoje nas repartições brasileiras, para os seus próprios funcionários, em que a primeira coisa é nome. Eu falei, bom, trabalho aqui tem 20 anos, ninguém sabe meu nome, deixa eu preencher aqui, né? Aí vem CIAP, não sei o que, CPF, sabe? Aquela quantidade de coisa. Pede um documento, se fosse o caso, o cara digita um documento, você resgata todos os outros que já estão lá em algum lugar, né? E a gente não usa muito isso. Se a gente não usa isso com a gente, muitas vezes, né, que enfim, nós mesmos nos beneficiaríamos disso, a gente usa isso muito pouco com os nossos beneficiários de política, né? Então, uma das coisas, por exemplo, se uma pessoa pobre vai se cadastrar no cadastro único, mas ela já teve uma carteira assinada um dia, ela já respondeu algum não, mas ela enfim, há dados que ela informou em alguma parte para a administração pública e a gente não recupera isso, né? E a pessoa acaba tendo que preencher um formulário que demora cerca de 1 hora para ser preenchido, né? Então, a gente poderia simplificar um pouco a vida dos nossos cidadãos adotando formulários pré-preenchidos. É uma questão de tecnologia, isso poderia ser feito, né? E a gente acaba não fazendo, né? Reduzir papelada, adotar uma linguagem compreensível, né? Quem nunca recebeu uma correspondência do setor público que é absolutamente incompreensível, né? Eu gosto de contar esse caso também, que é fantástico, né? Eu cheguei em casa um dia, eu faço a declaração de renda da minha esposa, então, basicamente, ela olhou para mim, tinha uma carta da Receita Federal com o nome dela, ela falou assim, nem vou ler, para você que você cuida disso. Fui eu ler a carta, né? Eu não posso falar que eu estou na média da educação formal da população brasileira, eu estou no topo da educação formal da população brasileira, né? Só que eu estava cansado, né? Eu cheguei do trabalho cansado e fui tentar ler a carta. E eu não consegui entender nada. Aí eu falei, não, deixa isso, eu estou cansado, eu vou ver amanhã. No segundo dia, eu fui tentar ler a carta e não conseguia ler. Consegui entender, mas qual que é o ponto? Onde é que está o erro? Sabe, 3 páginas, citando um monte de legislação, tudo. Aí no terceiro dia eu falei, não, eu não vou para a cama enquanto eu não resolver isso. E aí eu li tudo, voltei, aí achei qual que era o erro. Eu estava dizendo que eu tinha declarado 0 da renda tributável, mas na verdade eu declarei até nos centavos, perfeitamente num campo diferente, pagando exatamente o mesmo imposto. Então eu recorri administrativamente e ganhei, né? Não teve nenhum problema, estava tudo declarado certinho, né? Agora o problema é que a linguagem não é compreensível, a linguagem é boa para um advogado, né? Para gente como a gente é muito mais difícil, mesmo quando nós somos extremamente educados do ponto de vista formal, né? Então a gente tem que eliminar exigências desnecessárias, usar defaults, adotar resumos executivos dos nossos relatórios, né? E, mais do que isso, como servidores públicos, como administradores públicos, a gente tem que ter um compromisso, né? E fazer um esforço genuíno para que as pessoas não incorram em perdas, para que os cidadãos não percam datas, não percam seus benefícios, não percam serviços que são importantes para eles, pelo simples fato de que a gente adotou uma abordagem excessivamente burocrática que cumpre tudo que tem que ser cumprido, mas que não dá chance para essas pessoas que são agentes comportamentais cheios de limitações de se virarem melhor, né? Normalmente a gente publica lá a lei da transparência, então vamos publicar todas as nossas portarias. Vai ler uma portaria, né? Basicamente, você lê um artigo de uma portaria, basicamente, conforme previsto no artigo 3 da lei, não sei o que, é uma quantidade de referências tão gigantesca, e tem que ser assim, mas para um cidadão a gente tem que tentar transmitir de uma maneira um pouco diferente, né? Então, basicamente adotar os critérios de clareza, simplicidade e dar saliência ao que efetivamente é importante. Isso talvez seja um grande caminho, né? E, finalmente, usar um pouquinho de incentivos mesmo, né? Assim, os incentivos estão aí, eles provavelmente não funcionam como a teoria da escolha racional achou que funcionariam. As pessoas reagem muito menos a incentivos do que elas parecem, em teoria, elas reagiriam,
né? Mas a gente reage a alguns incentivos e tentar utilizar os mecanismos da economia comportamental para trabalhar com incentivos, né? Algumas coisas são interessantes, por exemplo, os incentivos corroem motivação intrínseca, né? Então, se existe alguma motivação intrínseca, o melhor que você faz é não adotar incentivo, né? Se as pessoas têm um compromisso de chegar e pegar seus filhos no horário, a pior coisa que você faz é criar uma multa, né? Porque você vai criar uma multa e provavelmente os pais vão falar, agora que eu estou pagando, eu posso deixar meus filhos lá, né? Então você piora a situação, né? Você tem que tentar dar para as pessoas a percepção de que existe, o conhecimento de que existem incentivos, de que eles sejam percebidos, né? E aí você tem o exemplo das bandeiras tarifárias da energia elétrica, né? Usa microincentivos, usa loterias, né? Uma das coisas interessantes que a economia comportamental fala é que a gente lida muito mal com probabilidade, né? E é por isso que a gente gosta de loteria. A gente não vai ganhar nunca, mas a gente continua apostando, né? Basicamente, se você tem, digamos assim, você tem R$ 1.000 para 1.000 pessoas, você vai criar um incentivo de R$ 1 por pessoa. Obviamente, R$ 1 é um incentivo pequeno demais, as pessoas não vão se mexer, né? Mas se você falar assim, olha, das pessoas que vierem aqui, nós vamos fazer uma loteria e essa pessoa vai ganhar R$ 1.000. Aí é capaz das 1.000 pessoas aparecerem por causa de uma chance de 1 milésimo de ganhar os R$ 1.000, né? Então, são coisas como essas que talvez a gente possa utilizar, né? E aí, o Taylor e Sustain colocam esses assuntos que a gente acabou de trabalhar aqui, né? Incentivos, compreensão das relações complexas, né? Default, feedback, erros esperados e estruturas e estruturação de escolhas complexas na palavra nudges, né? Que é uma maneira de a gente tentar lembrar situações em que nudges podem ser aplicados. E aí a gente passa para alguns exemplos. Eu vou tentar correr um pouco com eles para a gente não passar muito das 8, tá? Default, gente, é aquela coisa que talvez seja mais fantástica, né? Durante muito tempo, por exemplo, a gente quer que as pessoas que têm condição, né, contribuam para a previdência privada, ou seja, poupem mais para o seu futuro. Imagine só todo mundo que ganha acima de R$ 5.800, que é mais ou menos o teto do RGPS, tá? Eu posso estar errando um pouquinho. Se essa pessoa não faz uma poupança muito boa para a velhice, ela vai ter uma aposentadoria no teto, ou até um pouco abaixo do teto, para sobreviver. Então, ela pode experimentar uma perda de renda muito grande. Então, a gente gostaria muito que ela poupasse, né? Como que todos os países do mundo tentaram falar? Não, as pessoas são racionais. Então, o que a gente faz? Aí já vamos postergar o pagamento do imposto de renda para a época do saque, né? Então, aí, se você tem um VGBL, por exemplo, você desconta o que você aplica no VGBL no seu pagamento de imposto de renda. Você vai voltar a pagar isso. Você vai voltar a pagar daqui a 15, 20, 30 anos quando você se aposentar. Mas aí você adiou, postergou o pagamento do seu imposto de renda e talvez até adote uma alíquota bem menor do que você pagaria, e isso seria um grande incentivo para as pessoas, né? Mas o impacto disso é muito pequeno, né? E por definição, para quem ganha acima do teto previdenciário, a previdência é privada, né? Então, ou melhor, é optativa, você tem que optar, né? Então, não adianta muito você usar incentivos. Incentivos, as pessoas reagem a incentivos, mas muito menos do que a gente acha que elas reagiriam, né? Quem tem um modelinho de agente racional e acha que as pessoas vão reagir perfeitamente aos incentivos, vai provavelmente desenhar uma política pública que vai dar menos certo do que ela acha, porque as pessoas reagem a incentivos, mas muito menos do que... E a gente pode discutir isso depois no fim da aula, aí no nosso hora extra aí que a gente faz com perguntas e respostas, né? Mas uma intervenção foi muito grande e mudou a história da previdência privada, que foi o uso de nudges, né? Em vários países, o empregador é obrigado a oferecer um plano de previdência privado para quem ganha acima de um determinado limite de renda. Mas a pessoa tem que decidir se ela vai aderir ou não, sabe? E antes a pessoa era um regime de opt-in, as pessoas estavam fora por default e poderiam aderir.
E aí foi mudado isso para um modelo de opt-out, em que você adere automaticamente. Se você quiser, você sai. É muito fácil sair, tá? Não tem muito obstáculo, não. Sabe? Só que isso mudou dramaticamente. Assim, dezenas de pontos percentuais as taxas de adesão. Os fatores supostamente relevantes do Taylor, né? Ou seja, o default deveria ter impacto zero, e ele tem um impacto de várias dezenas de pontos percentuais. Né? Mas ainda assim as pessoas aderiam, em geral, com a alíquota de contribuição muito baixa. Né? Então tem um experimento muito interessante feito, eles chamam de SMART, né? Save More Tomorrow. Né? E eles adotaram diversos insights comportamentais que a gente viu aqui nas duas primeiras aulas. Né? A gente viu um pouquinho de desconto hiperbólico, a gente falou de viés do status quo, viés da inércia, e a gente falou de aversão à perda. Né? Então eles pegaram esses 3 insights comportamentais e fizeram desenhos para ver se as pessoas aumentariam o nível de contribuição. Ou seja, as pessoas já cumpriram o primeiro desafio, que é aderir ao plano de previdência. Isso foi feito por default. Né? Agora você quer aumentar a alíquota de contribuição. As pessoas estão contribuindo com valores muito baixinhos, o que vai reverter numa poupança que não repõe a renda delas. Né? Então você melhorou um pouquinho a situação em relação a não poupar, mas não melhorou tanto assim. Né? Então você tem que aumentar de 3,5%, 4% para alguma coisa entre 8%, 9%, 10%, para que as pessoas tenham uma renda boa no futuro. Né? E aí, os insights são muito interessantes. Né? O desconto hiperbólico. Né? O desconto hiperbólico, vocês lembram um pouquinho da aula, né? A gente o desconto intertemporal é brutal do T0 para o T1, ou seja, a gente tem uma preferência muito grande pelo curto prazo, mas no longo prazo a gente é muito racional, porque a gente desconta muito pouquinho, né? É como se assim, no futuro eu penso muito sobre a minha vida e como ela vai ser, mas agora eu só penso no meu presente, né? Então o que eles fizeram? Eles falaram assim, as pessoas querem poupar para o futuro, só que elas querem poupar no futuro. E o que a gente vai fazer então? A gente vai assinar um contrato com elas em que elas só vão começar a contribuir mais no futuro. Então, eu falei, olha, vamos fazer uma assinatura de um contrato em que esses 3% de alíquota, ou 4% de alíquota de contribuição vá subindo paulatinamente. Né? É o que eles chamam de escalator program. Né? É um programa de escada rolante. Né? Você entrou, aquilo vai elevando as suas alíquotas de contribuição de forma automática até o máximo. Né? Aí falou, bom, você quer começar agora, 9% só fizeram, e 91% dos que declararam interesse queriam fazer quando? No futuro. Né? De preferência lá na frente. Né? A maior parte teve que escolher um mês. Né? Falava assim, que mês que você gostaria de começar a contribuir? A maior parte, janeiro. Por quê? Porque janeiro começa um novo ano, a perspectiva muda, né? É como começar o regime na segunda-feira. Né? Você fala, agora segunda-feira hoje eu vou comer tudo, mas segunda-feira eu começo meu regime. Né? E uma das coisas que eles fizeram é o seguinte, se você quiser, você pode aderir a esse Escalator Programa no mês que vem, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 4 meses, ou daqui a 12 meses. Né? Todos os meses a adesão foi de mais ou menos 30%, e na hora que fez 12 meses, aumentou para 40%. Né? Então, esses 10 pontos percentuais de diferença foi o que eles atribuíram ao desconto hiperbólico. Né? O segundo é inércia, o viés do status quo, e basicamente, eu tenho o gráfico aqui, aqui você aderia automaticamente à previdência privada, né? E eles tornaram também como default a adesão ao Escalator Program. Né? Então, a adesão, aqui o Escalator Program era optativo mesmo, né? Você era opt-in, né? Você escolhia entrar. Né? Aqui você passou a escolher sair. Né? E é basicamente isso, 60 pontos percentuais de diferença, gente. Não é brincadeira. Né? E eles fizeram basicamente uma apresentação da FUNPRESP que fala que foi de aproximadamente 80 pontos percentuais o impacto do default para adesão ou não de servidores públicos ao FUNPRESP. Ou seja, na hora que mudou o default, de ser um default opt-out, ou seja, você tem que declarar que você quer sair, né? As taxas de adesão passaram de alguma coisa tipo 9% para 90%. Né? Então, é brutal o impacto do default. Não tem nada comparável ao impacto do default. Né? E, finalmente, tem a ideia de aversão à perda. As pessoas querem contribuir mais, mas elas não querem que o salário diminua. Né? Então, o que eles fizeram foi dizer,
Quem está interessado num programa tipo esse, Escalator Program, aí as pessoas, 32% das pessoas declararam interesse. E aí quando eles perguntaram, olha, a gente só vai começar a cobrar quando você tiver um aumento de salário. Então a pessoa não tem perda, né? Porque aumenta o salário e aí o que acontece? Você aumenta a contribuição, né? Então você evita a perda. Aumentou de 32% para 38%. A versão a perda teve 6 pontos percentuais de impacto, né? Então é basicamente esse o resumo. Mas o default, que explora o viés da inércia, ele tem um impacto que é absolutamente incomum para a política pública, né? E ele não custa muita coisa, né? Isso que é fantástico, né? A versão a perda tem uma história que é interessantíssima da ANAC, quando ela foi cobrar por bagagem despachada, né? Basicamente, a ANAC estabeleceu o fim da franquia obrigatória de bagagem em 2016, né, falando que isso ia levar ao aumento de concorrência e redução do preço das passagens. Né. Agora, obviamente, o enquadramento que eles usaram foi um enquadramento de perda, e aí gerou uma grande resistência do público, dos órgãos de defesa do consumidor. Por quê? Porque as pessoas tinham uma coisa, que era a possibilidade de levar uma bagagem, e deixaram de ter, passou a pagar. Agora, do ponto de vista estritamente econômico, se a proposta fosse diferente, ou seja, você ganha um desconto por não levar a bagagem, do ponto de vista estritamente econômico, é exatamente a mesma coisa, só que nesse caso o enquadramento seria de ganho. Né? Então você poderia tramitar uma medida dessas de uma forma muito mais fácil, porque você deixou o enquadramento de perda. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente vai apresentar uma política pública para uma discussão, porque se você adotar um enquadramento de perda, você vai enfrentar uma resistência muito maior do que você apresentar um enquadramento de ganho. E eu não estou dizendo que nesse caso específico não haja outras questões importantes, como por exemplo de drip pricing, que é uma coisa que a gente pode discutir posteriormente, tá? Higiene em restaurante é outra coisa interessantíssima, né? Quer dizer, imagina que os restaurantes que estão por aí abertos, que eles são visitados pela vigilância sanitária. Todos eles foram aprovados, mas alguns foram aprovados no mais alto padrão e alguns foram aprovados, simplesmente. Né? E, obviamente, ninguém chega no restaurante e levanta a mão para o garçom e fala, por favor, me traga o relatório da vigilância sanitária que eu quero dar uma lida nele para saber se seu restaurante está nos padrões que eu gostaria que ele tivesse. Né? Então, o que eles fizeram, basicamente, em alguns países, eles adotaram isso na Califórnia, eles adotaram isso na Dinamarca, colocar uma sinalização muito clara, ou, digamos, A, B, C, que isso foi o que eles adotaram na Califórnia, né? É um sinal muito claro, A, B, C, que intuitivamente a pessoa olha, tem um símbolo lá fora, e é muito fácil de você imaginar que aquilo está associado com a condição de higiene dos restaurantes. E praticamente acabaram os restaurantes com esse critério de avaliação C. Eles eram aprovados, mas eles eram aprovados no mais baixo nível exigido para aprovação. Praticamente todos os restaurantes que estavam lá fizeram um esforço muito grande para migrar. Né? Então, usando uma sinalização simples para os clientes, você acaba tendo um impacto muito grande na melhoria da qualidade do serviço. Na Dinamarca é mais ou menos a mesma coisa. Eles colocam uma cara, só que eles colocam o rosto de uma pessoa sorrindo muito, né? de um bonequinho sorrindo muito, ou ficando cada vez mais sério até ficar totalmente sério. Né? Totalmente sério está aprovado, mas não está aprovado nos mais altos padrões de higiene. Né? Então, houve uma migração também maciça dos restaurantes para uma condição de higiene mais adequada. Né? Esse experimento aqui também eu gosto muito de mencionar. Né? Quer dizer, foi feito basicamente no Quênia, né? Como aumentar o uso de fertilizantes pelos agricultores pobres do Quênia. Né? Então, quando a gente é treinado em política pública, a gente só pensa nos mecanismos tradicionais. Né? E aqui, no caso do mecanismo tradicional, eu falo assim, olha, se essas pessoas têm muito pouco dinheiro, o que a gente tem que fazer para incentivar elas a utilizar é melhorar o acesso, porque muitas vezes elas não têm acesso, e subsidiar o preço, ou seja, criar incentivos. Né? E o que eles basicamente falaram com relação ao outro diagnóstico é assim, as pessoas não sabem que fertilizante é bom. Né? Então, é falta de informação, ou falta de incentivos, ou, em alguns casos, falta de uma obrigação. Né? Mas, nesse caso, a gente não pode obrigar as pessoas a usar
fertilizante, né? Então a gente iria para as outras duas alternativas de políticas públicas, né? Que é dar informação para as pessoas, só que no Quênia as pessoas tinham informação de que os fertilizantes funcionavam, e aí tem a segunda intervenção, que é subsídio, né, para criar incentivos, né? Mas, na verdade, os fertilizantes no Quênia estavam disponíveis, o preço era razoavelmente acessível, eles eram considerados bons pelos agricultores, mas eram muito menos utilizados do que eram em alguns outros países igualmente pobres da Ásia, por exemplo, né? E aí, o que o pessoal fez foi adotar a perspectiva do desconto intertemporal hiperbólico, né? E como é que ele funciona? E, basicamente, eu vou contar o caso mais que eu acho mais bacana aqui para a gente correr um pouquinho, né? Mas basicamente é falar o seguinte: olha, nós temos um viés pelo presente. Então, na hora que termina a colheita, o agricultor está ao longo de um ciclo de 1 ano em que ele está muito pobre, pela primeira vez ele tem um dinheirinho na mão, né? E ele fala, eu tenho que comprar fertilizante. Ele tem que comprar fertilizante, mas existe uma série de pequenas inconveniências que fazem com que ele postergue aquilo, né? Então ele teria que ir para a cidade, arrumar um transporte para trazer. É custoso, né? E ele pensa também, poxa, hoje eu vou aproveitar um pouquinho para aproveitar um pouquinho a vida, né? Viver um pouquinho melhor, né? E aí ele vai procrastinando, na hora que chega na véspera de plantar, o dinheiro já não está mais lá, né? Ele gastou o dinheiro, ele acabou, enfim, perdendo dinheiro em pequenos, micro mesmo, né? Coisas muito miúdas, gente. Não estou querendo falar que o cara está esbanjando, não, tá? Só para deixar isso muito claro mesmo, né? São pequenos, modestos regalos que as pessoas acabam adotando, mas que acabam tendo um impacto muito grande, porque se a pessoa não tem um fertilizante, a próxima colheita vai ser tão pobre quanto a anterior, e o fertilizante multiplica a colheita, né? Ou seja, ela faz o fertilizante potencializa o uso dos insumos, né? Então, o que o pessoal fez? Adotou uma solução que é o seguinte: primeiro, nós vamos vender na véspera do plantio, nós vamos vender no dia posterior ao da colheita, quando as pessoas estão com dinheiro na mão. Então, as pessoas passaram. Depois, o cara não vai ter que ir para a cidade comprar, nós vamos lá vender para ele. E nós vamos entregar para ele um prêmiozinho, que é o seguinte: se você comprar agora, nós entregamos o fertilizante para vocês. O custo da entrega e o custo da visita anterior ficaram em aproximadamente 10% do custo do fertilizante. Eles obtiveram um aumento de 70% no uso. Para você ter um impacto de aumento de 70% no uso, você teria que conseguir isso e fosse tentar fazer isso via subsídio, você teria que dar um subsídio de 50%. Isso foi estimado, né? Ou seja, por um custo que foi de 10% do preço do fertilizante, você obteve um impacto que você só obteria se você tivesse adotado um subsídio de 50%. E isso como? Com a percepção de que as pessoas são afetadas por pequenas inconveniências, de que elas tendem a procrastinar e de que elas têm alguma preferência muito grande pelo presente. Ou seja, por uma via muito comportamental, você acabou tendo um impacto muito maior que você teria se você fosse pela via tradicional de incentivos e informações, né? Então, a gente tem que pensar um pouco, tentar sofisticar um pouco as nossas abordagens de políticas públicas. Normalmente, nós temos... A gente tem aquela coisa sabe aquela ideia de que para quem só tem martelo na mão, tudo que você vê pela frente é prego? É isso, né? Então, nós, como gestores públicos, eu vou falar uma coisa que me afeta e, portanto, deve afetar alguns ou até muitos de vocês. É o seguinte: primeiro, nós tendemos a fazer diagnósticos super simplificados. A gente tende a falar assim, ou as pessoas não têm a menor condição de tomar decisões, ou as pessoas não têm informação e, portanto, a gente precisa fazer uma campanha. E a terceira, as pessoas não têm os incentivos adequados, então nós temos que desenhar políticas baseadas em incentivos. É isso. O diagnóstico nosso é hiper simplificado. A gente faz o diagnóstico e já pula para a solução com uma rapidez fantástica, né? Então, isso nos nossos cursos de economia comportamental, que a gente tem tempo para fazer exercícios práticos, isso é muito interessante. Porque a gente fala assim, vocês vão escolher um problema e depois vocês vão trabalhar na solução. Mas tomem cuidado, porque a tendência nossa é mal escolher o problema e a gente já pular para a solução. Então, faça um diagnóstico. E mesmo assim, você vai conversar com as pessoas nas rodinhas dos grupos e as pessoas já estão conversando sobre as intervenções. Então, a gente perde muito pouco tempo fazendo diagnóstico
e muito mais tempo pensando na solução, sendo que a gente nem sabe exatamente qual que é o problema, né? E mais, quando a gente se dedica um pouquinho ao problema, a gente tende a cair nessas histórias. Falta informação, falta incentivo ou falta capacidade das pessoas e nós temos que tomar decisão para elas. E o que a gente pensa, o que a economia comportamental aplicada às políticas públicas traz para a gente é um conjunto de outros instrumentos que a gente pode levar em consideração, né? E para pensar, então, um pouco nesse conjunto de outras intervenções, é que você tem uma série de instrumentos para te lembrar, né? Caixas de ferramentas para te lembrar o que mais pode estar acontecendo que não seja incapacidade total ou falta de informação ou falta de incentivo. Uma série de outras coisas podem estar acontecendo. Então, existem instrumentos como o WIST, do BIT, o Mindset, do BIT, o Simplesmente, que foi criado pelo Claré na Mindspace, perdão, do BIT, o Simplesmente do Claré, que foi criado aqui no âmbito da ENAP. Tem a intervenção agora que a OCDE criou, daqui a pouco me veio o nome, mas enfim, uma série, o BASIC, que foi criado pela OCDE, pelos nossos colegas lá da Dinamarca, né? Então, Pelle Hansen, né? A equipe do Pelle Hansen criou o BASIC, e o BASIC me parece também uma caixa de ferramentas muito interessante para lembrar a gente de tudo que pode estar acontecendo, né? Então, no caso do BASIC tem até uma coisa muito interessante, porque ele fatia. As camadas da cebola estão bem definidas, né? Então, aqui está o tipo de comportamento que a gente tem que achar estranho. Esse comportamento estranho ele pode ser explicado por esse insight comportamental. Esse insight comportamental, em geral, ele é corrigido por esse tipo de política, né? E aí ele vai basicamente guiando você, né? Uma coisa muito interessante que o BASIC tem, né? Não é que ele seja perfeito, não, né? Mas todos essas caixas de ferramenta, elas nos ajudam um pouco a melhorar a nossa capacidade de diagnóstico e a nossa capacidade de informação. E para finalizar, lembrar que existem outras intervenções baseadas em economia comportamental, né? Uma delas vamos pegar uma intervenção tradicional, mas levando em conta insights comportamentais. Então, abordagens paternalistas, por exemplo, né? As pessoas não têm condição de tomar decisões por conta própria e aqui existe uma possibilidade de você adotar uma abordagem paternalista. Pode ser uma opção, eu não estou dizendo que não, né? Ou incentivos, beleza, vão utilizar incentivos, mas vão tornar esses incentivos perceptíveis, vão trabalhar com a economia comportamental, né? Vão dar clareza para a estrutura de incentivos, né? Vão tornar esses incentivos simples para que as pessoas entendam, né? Mas existem pelo menos outras duas abordagens. O sludge é basicamente um nudge ao contrário, é um nudge usado contra você, né? Por exemplo, criar atrito para que você não se desligue de um serviço que você quer desligar. Né? Você quer se desligar de um serviço contratado, você quer romper aquele contrato, mas existem uma série de pequenas inconveniências que são delicadamente colocadas na sua frente e que parecem pouca coisa, né? Mas que fazem com que você acabe, hoje não, amanhã, depois de amanhã, e vai adiando, né? E isso está sendo utilizado contra você, né? Então, sludge é uma forma de utilizar os insights comportamentais, mas não em seu proveito, em proveito obviamente, de outrem, né? Em geral, de firmas, né? Firmas estão usando insights comportamentais o tempo todo, não necessariamente no seu melhor interesse, né? Há alguns aspectos interessantes da gente utilizar atrito, tá? Basicamente, às vezes, nós tomamos decisões irrefletidas, né? Então, que fazem mal para a gente, né? Então, se a gente puder criar algum atrito para que decisões como essas sejam tomadas, ótimo, isso pode nos fazer bem, né? Então, imagina só se a gente pudesse, por exemplo, se divorciar o clique de um botão, né? Então, né, você vai lá, briga com seu esposo, com a sua esposa, e aí, pá, me separei, né? Por quê? Porque era só entrar aqui e clicar no botão, né? Aí pronto, aí você fala, meu Deus do céu, que grande burrice. Depois você esfriou a cabeça, você fala, meu Deus do céu, que grande burrice. É a pessoa mais importante na minha vida, né? Então, quer dizer, criar um certo atrito para uma série de situações pode, obviamente, ser importante, né? E tem uma abordagem que me parece particularmente interessante, que é a abordagem do boost, né?
que é basicamente melhorar a sua capacidade de tomar decisões, ou por treinamento, né? Então, é te treinar para reagir intuitivamente numa série de situações, mas reagir bem ao invés de reagir cheio de vieses, né? E isso depende de muito treinamento, ou de criar ambientes melhores para que pessoas cheias de vieses como nós tomem melhores decisões, né? Então, por exemplo, se você tem situações em que as pessoas deveriam analisar probabilidades, e nós analisamos probabilidades muito mal, né? Você pode estruturar isso apresentando números naturais. E nós trabalhamos bem com números naturais, né? Então, se você estruturar o ambiente de uma forma um pouco melhor, mesmo pessoas como nós, que são cheias de vieses, têm uma chance muito melhor de tomar boas decisões, né? Então, a ideia dessa abordagem do Giger Enzer é falar o seguinte, ó, o nosso uso de heurísticas é poderoso demais para a gente falar assim, vamos tirar as heurísticas, né? A gente tem que trabalhar com elas, ou criar boas heurísticas para tomada de decisão, né? Ou criar uma arquitetura em que as pessoas tenham condições de tomar boas decisões, porque você evita que elas incorram naqueles erros sistemáticos que normalmente elas incorreriam, né? Então, você está tentando empoderar um pouco mais as pessoas e a capacidade delas de tomar decisão. Eu passei um pouquinho, 10 minutinhos do horário. Peço desculpas e a gente pode, então, abrir para a sessão de R$6.100 o teto. Muito obrigado. O Léo Rangel está aqui, cara. Isso é um luxo aqui ter o Leonardo Rangel aqui entre nós, gente. Muito obrigado, Léo. Valeu demais, cara. Então, eu estou à disposição. Eu queria que a Fabiana, que deve ter coletado um pouco as perguntas que foram feitas aqui ao longo da aula, que a Fabiana me lembrasse de algumas delas, porque vai ser muito difícil eu voltar ao chat, e queria que vocês, se tivessem alguma pergunta nova, também ficassem muito à vontade para fazer. Eu poderia me manifestar, professor? Claro, claro. Eu nem sabia que estava aberto. Que maravilha. Fica à vontade, Zé Maurício, por favor. Tá bom. Tem uma área do meu interesse, que é uma área que eu atuo, até no IDP mesmo, que eu sou professor do IDP também, na área de métodos adequados de tratamento de conflitos. E, como o senhor sabe, existe uma política pública implementada pelo CNJ, no âmbito da Resolução 125, que trata dos dos métodos adequados de tratamento de conflito, também conhecido como métodos consensuais de resolução de conflitos, né? Então, nós temos ali eu imagino, eu só queria ver se eu compreendi bem o conceito de default que foi explanado, né? Porque ali, na legislação, hoje, inclusive pelo próprio Código Civil, quando você ingressa com uma ação, você automaticamente está aderindo à possibilidade de participar de um processo de método autocompositivo, seja a conciliação ou seja a mediação, tá certo? E somente se a pessoa se manifestar que não quer participar desse processo é que ele não sai, porque automaticamente o juiz poderá encaminhar para uma dessas alternativas, mediação ou conciliação, antes do processo se iniciar propriamente dito, a instrução do processo e tudo mais. O juiz faz uma análise dessa situação e decide, bom, pelas características aqui, isso é um caso de mediação, ou não, é um caso de conciliação. Então, ele caminha. Isso é automático. O juiz toma essa decisão se não houver a manifestação das partes, através dos seus advogados, em contrário, por aderir ou não àquele sistema. Isso poderia ser considerado uma espécie de default? Isso é um default. É um default, porque a maior parte das pessoas
Quer dizer, vamos lá, né? Existe uma cultura, uma certa cultura, eu imagino que o senhor entenda muito mais disso do que eu, professor, mas eu imagino que existe uma certa cultura da litigância, em primeiro lugar, que existam alguns conflitos de interesse importantes. Eu não tenho certeza disso que eu vou falar, mas eu imagino, por exemplo, que para alguns advogados talvez seja mais vantajoso ir para uma batalha judicial do que resolver consensualmente uma demanda. Então, você pode ter uma situação bastante complexa, mas o fato de que as pessoas acabam sendo encaminhadas para uma oportunidade de decisão consensual, a não ser que se manifestem ao contrário, isso é um default. E é um default do tipo opt-out, ou seja, você vai participar de uma oportunidade para uma decisão consensual negociada, a não ser que você se manifeste em contrário. A não ser que você fala, não, eu não quero, eu quero uma decisão que seja. Então, isso é, no meu entender, claramente um default. E alguns alunos do curso de economia comportamental que a gente que a gente dá, na verdade, no IDP, né? Mas que a gente deu no IDP da última vez, inclusive eles escreveram um trabalho especialmente sobre esse assunto, né? Então, foi tentar... É claro, o trabalho da disciplina, ele acaba sendo um trabalho sem um grande aprofundamento, né? Porque a gente teria que gastar alguns meses pensando no assunto para tentar apresentar sugestões de melhoras para os processos, né? E, obviamente, a gente não tem, né? A gente tem 1, 2 semanas, né? Mas fica absolutamente a entrar à vontade, entrar em contato comigo, caso o senhor queira, é luis.paiva@ipea.gov.br. Eu posso enviar o trabalho dos alunos, porque a ideia deles foi exatamente isso. Como que a gente pode pegar essa questão da solução, das oportunidades de solução negociada para aplicar em sites comportamentais, né? Então, isso daí é bem... Mais um detalhe dentro dessa mesma esteira de pensamento são as vantagens que se oferecem para adesão. Por exemplo, o próprio Código de Processo Civil também prevê que, quando a pessoa chega a um acordo, ela está dispensada de pagar custas. Então, você vê que a política pública também se preocupou nessas vantagens, né? Nesses atrativos para adesão na política pública, né? nesse movimento pela conciliação e tudo mais. Então, tudo isso, vamos dizer assim, esses elementos nos levam... Inclusive, eu também, a doutora Eutália, que está participando do curso aqui também, é uma juíza aposentada que é uma atuante nesse tema e também trabalhou até há pouco tempo no Ministério da Justiça, que inaugurou lá a ENAPRES, que é uma escola nesse tema dentro do Ministério da Justiça, né? Então, a gente está pensando em aprofundar esses estudos e procurar mais atrativos para isso. Um desses atrativos que a própria lei já promove é essa, de dispensar as custas judiciais quando você faz o acordo sem ter, vamos dizer, movimentado a máquina, o juiz tem iniciado o processo assim, entendeu? Então, a ideia é pensar outros tipos. O senhor imaginaria, dentro da sua experiência, que outros atrativos que seriam possíveis pensar dentro dessa política? Eu fico pensando no seguinte, quer dizer, é tão vantajoso a gente resolver uma coisa sem levar, obviamente, a uma decisão judicial, que na verdade, o que a gente tem que tentar analisar é por que as pessoas não estão utilizando mais essa via, porque uma briga judicial é tão custosa e pode levar tanto tempo, que o que me pergunta é por que as pessoas não sentam, negociam e tentam achar uma solução. A pior coisa no mundo, mesmo que você ganhar depois de 4, 5 anos de uma batalha imensa, né? Então, eu olharia muito para a questão enfim, existem conflitos de interesse. É uma área que provavelmente tem muito conflito de interesse, né? Eu tenho um caso ótimo de conflito de interesse contado pelo Dan Ariely, que o Dan Ariely, eu não sei se vocês conhecem, alguns de vocês, mas ele é uma pessoa que sofreu um acidente muito sério quando ele era muito jovem, né? E queimou uma parte enorme do rosto, né?
então essa parte do rosto não cresce. Ele foi salvo por um médico, né? O médico ajudou muito ele tudo, e aí ele basicamente essa parte do rosto não cresce barba, né? E aí o médico chamou, Dan, vem aqui que eu tenho uma coisa ótima para você. Aí ele falou, o que que é? Nós vamos fazer micropigmentações da sua barba com tatuagens, e aí você vai ficar com o rosto mais equilibrado, né? Porque o fato de você não ter um rosto, como é que chama? Quando ele eu já esqueci a palavra agora, mas enfim, não é um rosto que reflete aqui dos dois lados, né? Esqueci a palavra agora, né? Porque é uma das características da beleza, né? O fato de que o rosto seu ele é diferente de um lado do que do outro, né? Simétrico. Muito obrigado, gente. E aí, exatamente, simetria. As pessoas me ajudaram aqui no chat, né? E aí aí depois ele foi para casa pensando, falou, bom, eu vou fazer a barba de manhã ou de noite para ele copiar aqui. Aí chegou no outro dia e falou, gente, eu não quero isso. Isso faz parte da minha história. E ele foi lá falar com o médico. Ele falou, não, eu não quero. E o médico reagiu pessimamente, falou, mas como? Seu rosto é assimétrico, é feio, você precisa fazer tudo. E ele ficou impactado, muito mal impactado com aquilo, né? Aí ele foi conversar com um assistente, o que está acontecendo? Por que ele reagiu desse jeito? Ele falou, não, é porque a gente desenvolveu essa técnica e para publicar um artigo a gente precisa de 3 casos, você seria o terceiro. E aí ele pensou assim, gente, esse cara foi tão bom para mim. E como que ele fez isso? Ele fez isso por causa de conflito de interesses, né? Então, a gente tem que ver quais são as eventuais pessoas que estão sujeitas a conflitos de interesse em situações como essa e que, no final, levam o processo a ser um processo de litigância na justiça e que demore muitos anos, né? Mas, enfim, eu estou aberto para conversar sobre isso mais tarde, numa próxima oportunidade, e tentar ver se a gente consegue ter alguma ideia melhor, né? A gente não... Mas me parece ser uma coisa muito interessante e eu fico à sua disposição para passar o trabalho dos alunos, que eles fizeram uma pequena e inicial reflexão sobre esse tema que parece bem interessante. Tá bom? Tá bom, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Vamos ver algumas Professor, outras... tivemos algumas perguntas aqui, então eu vou ler a primeira, pode ser? Pois não, obrigado. Professor Luiz, o que seria criar um nudge sem gerar apelo à escolha racional e quais seriam outras opções? Teria um exemplo prático? Então, se você muda o default, por exemplo, uma escolha default, uma escolha padrão, você está criando um nudge sem fazer apelo à escolha racional. Né? Na verdade, o que é interessante do default, ele é um exemplo assim, super bacana de usar, é que você não muda a escolha ótima. A escolha ótima da pessoa, você não muda nada nos incentivos da pessoa, né? Então, a pessoa, ela muda completamente a tomada de decisão sem que você altere em absolutamente nada os incentivos dela, né? Se você trabalha com dispositivos de compromisso, você também não está alterando significativamente os incentivos da pessoa, né? Você está falando o seguinte, olha, eu vou criar para você uma poupança que fica travada por 1 ano. Você não pode mexer. É um dispositivo de compromisso. É o ideal, se você fosse racional e quisesse poupar, você não precisaria desse dispositivo de compromisso. Mas como você tem uma preferência muito grande pelo curto prazo, você vai pegar o dinheiro e vai gastar, né? E as pessoas desenvolvem esses mecanismos de compromisso, né? Esses dispositivos de compromisso, né? Então, se você, por exemplo, decide participar de um desses... Gente, hoje minha memória está ruim, né? Mas quando junta aquele monte de gente, contribui um pouco, sorteia um vencedor e dá o dinheiro todo para a pessoa, né? Vocês me desculpam, hoje eu tô... Consórcio. Exatamente, um consórcio. E aí, se você decide aderir a um consórcio, basicamente uma maneira meio ruim de tomar uma decisão de poupança, mas muita gente entra no consórcio para poupar. E ela entra por quê? Porque ela pensa, se eu deixar o dinheiro na minha mão, eu vou gastar ao invés de investir ele. Então, o consórcio se torna uma obrigação e eu passo a poupar, né? Isso também não muda seus incentivos econômicos. Você não aumentou a taxa de juros. Pelo contrário, né? O consórcio não paga taxa de juros nenhuma, né? Então, é péssimo, né? Para boa parte das pessoas, né? Então, você criar intervenções comportamentais é muito... Outra intervenção comportamental que também não muda em nada os incentivos, né?
Havia uma curva em que tinha muito acidente e as pessoas resolveram colocar listras nessa pista imediatamente antes da curva. E na hora que ia se aproximando da curva, as listras começavam a reduzir a distância entre elas. E davam a sensação para o motorista de que ele estava correndo mais, porque você passava por uma lista, depois passava por outra, depois passava por outra, e de repente você começa a passar muito rapidamente pela lista. Te dá uma sensação de que você está correndo muito, você freia e faz a curva devagar, e aí você reduz o número de acidentes em vários pontos percentuais. Você criou algum tipo de incentivo econômico? Nenhum incentivo econômico, né? Então, boa parte dessas intervenções são intervenções que apelam para mudar a arquitetura da escolha sem mudar os seus incentivos. Claro, você também pode tentar, digamos assim, potencializar uma política de incentivos usando insights comportamentais. Mas boa parte das vezes, os insights comportamentais operam muito bem sem que você precise apelar para incentivos. Temos outro aqui também. Pois Há algum não? estudo sobre o default para doações de órgãos do Brasil? Se a população tem desconfiança em relação ao governo, usar o nudge default pode ir contra o resultado esperado? Default para doação de órgãos é um tema muito, muito, muito controverso, tá, gente? Assim, muita gente considera dificilmente aceitável, tá? Então, eu acho que, assim, aqui no Brasil acaba que, no final das contas, como você pede a permissão para a família, e você nunca vai deixar de pedir a permissão para a família, não importa se a pessoa tem assinalado lá que é um doador de órgãos, o uso do default não teria resultado nenhum. Mas tem muito isso que você levantou, que é o caso das pessoas desconfiarem do governo, né? Ou desconfiarem enfim, e não aceitarem que uma coisa tão importante quanto a doação de órgãos seja decidida usando uma opção padrão, né? Então, o default, exatamente porque ele tem um impacto muito grande, ele levanta questões éticas muito importantes. Quanto mais controversa for a questão, pior vai ser do ponto de vista ético, né? Então, o Ricardo, na próxima aula, eu acho que ele deve abordar um pouco essa questão de discussão ética, da adoção de intervenções comportamentais. Muitas dessas questões éticas, eu acho que são levantadas de forma enfim, equivocada, né? As pessoas falam, nós estamos manipulando as pessoas. Pior seria, eu digo assim, pior seria você simplesmente impor uma decisão para elas, né? A adoção do abordagem comportamental ainda garante uma liberdade de escolhas, né? Então, é claro, você vai ter que legitimar isso, você vai ter que dar transparência para isso, você vai ter que, né? Agora, a intervenção comportamental em si, ela não pode ser de primeira questionada como não ética, né? Agora, obviamente, nós devemos estar atentos a isso. Questões éticas podem surgir, especialmente no uso de intervenções que têm impacto muito grande, como é o caso do default, e quando são utilizadas em temas muito sensíveis, como é o caso da doação de órgãos. Mais um aqui. Há estudos sobre a relação entre default e o comprometimento público com os resultados, participação e engajamento? O default poderia estar nivelando as decisões por baixo? Alimentaria uma imaturidade decisória? Como elevar a competência das pessoas para mais escolhas próprias, mais conscientes, quando for possível ou desejável? Então, é uma questão muito boa. Obviamente, eu não tenho uma resposta definitiva a essa. Eu acho que a gente tem que primeiro analisar caso a caso, né? O primeiro ponto que eu gostaria de dizer, a gente se beneficia muito de existir, a gente ter inúmeras decisões que a gente não precisa tomar, tá? Então, esse é um ponto importante. Decisões que outras pessoas tomaram por nós, tá? A gente não pode falar assim, decisões que alguém toma, nos ajuda a tomar, são péssimas, nós temos que tomar nossas próprias decisões, né? A gente se beneficia todos os dias de inúmeras decisões que outras pessoas tomaram por nós. Outras pessoas decidiram que no tráfego a gente vai andar pela pista da direita e quem vier na direção contrária vai andar pelo que é a nossa pista da esquerda. É isso, está tomada essa decisão, né? Que bom, a gente não tem que sair de casa e tomar decisão, vou pela direita ou vou pela esquerda hoje, né? Então, tem inúmeras decisões que a gente não toma todo dia, que a gente deveria agradecer, né? Eu diria mais que isso é uma marca muito grande das pessoas afluentes, né? Por exemplo, nós podemos abrir a torneira das nossas casas sem nos perguntar
se aquela água é boa ou ruim para beber. A gente bebe confiante porque a água é de boa qualidade, né? Uma pessoa pobre não, ela tem que tomar uma decisão. Essa água é boa, eu posso beber daquela, né? Não, eu vou ter que andar mais para tomar uma... Então, assim, existem uma série de decisões que já estão tomadas e que nos beneficiam muito, né? Como eu disse para vocês, como a gente tem capacidade de processamento limitado, atenção limitada e autocontrole limitado, a gente não pode ser exposto a um conjunto infinito de decisões. A gente tem que evitar isso para guardar essas competências que são, digamos assim, restritas para momentos que são críticos, né? Então, para muitas delas, para muitas decisões que não são tão importantes assim, o uso do default seria amplamente justificável, né? Agora, claro, decisões que são muito importantes e para assuntos controversos, o melhor é criar ambiente em que a decisão é obrigatória, ou seja, que a pessoa tem que parar e pensar. É melhor ainda se você puder usar uma perspectiva do tipo boost mesmo, né? De tentar melhorar a capacidade para as pessoas tomarem decisões, né? Ou seja, simplificar a informação, dar saliência para a informação, para que ela, né, absorva essas informações de forma mais clara, simples e tome decisões. Mas vamos lembrar, né? Tem um dilema aí, né? Você não pode pedir né, você não pode esgotar o ego da pessoa pedindo para que ela tome milhões de decisões por dia, né? A grande maioria das decisões, das, sei lá, 30 mil decisões que nós tomamos todo dia, são decisões que, na verdade, outras pessoas tomaram por nós e a gente se beneficia disso enormemente. E os ricos se beneficiam mais do que os pobres e coisas desse tipo, né? Então, a gente tem que tentar fazer com que a vida das pessoas seja mais fácil e que elas retenham um pouco de capacidade decisória para tomar decisões que são críticas, né? Isso é muito importante. Então, tem que ter esse olho, a gente não pode simplesmente achar que nós, do Estado, tomamos todas as melhores decisões para as pessoas, eu concordo inteiramente com você, mas, ao mesmo tempo, não dá para adotar uma perspectiva de que basta dar a elas informação e que elas vão tomar as melhores decisões, porque isso também não resulta em bons... não leva a bons resultados. Aliás, tem desculpa, está passando um pouco do horário, mas eu vou te contar esse exemplo que é muito engraçado, né? Essa perspectiva de que basta dar informação para as pessoas, elas resultam naquele adesivinho, porque homem já vai no banheiro público, né, e tem aquele adesivinho que fala assim, não urine fora do urinol, ou alguma coisa assim, sabe? Não, será que as pessoas acham que as pessoas... não urine no chão, né? Você acha que as pessoas urinam no chão por falta de informação? É isso, né? É isso que está faltando. Falta de informação, as pessoas não sabiam. Vamos colar um adesivo, não urine no chão. Claro que não é atenção limitada, né? Então, o que você fez com a abordagem comportamental? Você colou um adesivinho de uma mosca dentro do urinol, e as pessoas são atraídas imediatamente por aquela mosca, né? E tentam acertar na mosca. E com isso você reduziu no Aeroporto Internacional de Amsterdã o xixi no chão em 80%. E foi como? Foi via incentivos? Não, ninguém recebeu um troquinho por acertar o alvo, né? Não foi usando incentivos. E também não foi por causa de uma informação desses avisos que são terríveis, né? Toda vez que eu vou no banheiro público, eu vejo não urine no chão, eu falo, mas por que alguém pensou que isso seria uma boa ideia, né? Então, intervenções outras podem ser mais efetivas do que simplesmente dar informação para as pessoas, né? Temos outro aqui. O plebiscito é um exemplo de default opt-out de abordagem paternalista? O voto obrigatório é uma abordagem paternalista, né? Você obriga as pessoas a participar. Por quê? Porque participar das eleições é uma coisa que é, do ponto de vista cívico, importante. As pessoas deveriam ser incentivadas a participar das eleições, mas na medida que você obriga, é um ato paternalista, né? Como eu não tenho muito problema com a abordagem paternalista, eu estudo Previdência, e Previdência não existe sem paternalismo, né? Então, tem que ter um certo cuidado com isso, né? Eu não sou contra necessariamente uma abordagem paternalista, né? Então, quando você obriga, é paternalista, né? Uma vez um aluno perguntou, o 13º é um nudge? Não, o 13º é obrigatório. Basicamente, o que é o 13º, gente? O 13º é o seguinte, eu adoraria ter um dinheirinho extra no final do ano.
Aí eu faria uma janta mais gostosa, daria presente para as crianças. Mas como eu sou uma pessoa com viés do presente, eu vou gastar todo o dinheiro. Aí que o governo fala, não, eu vou tirar um dozeavos do seu salário e te pagar no final do ano na forma de 13º, né? Ao invés de pagar 8% a mais de salário todos os meses, né? Então, é uma intervenção paternalista, né? Ele meio que te obriga a poupar 8% do seu salário cada um dos meses para te pagar um 13º. Você quer e você se beneficia, é paternalismo, né? Outra abordagem completamente diferente seria você criar, por exemplo, um dispositivo de compromisso e falar assim, ó, você tem a opção de poupar 8% do seu salário, mas se você fizer essa opção, você faz a opção, esse desconto vai acontecer ao longo do ano inteiro e você não vai poder sacar seu benefício. Você só vai sacar em dezembro, na véspera do Natal. Aí a pessoa voluntariamente vai e adota esse dispositivo de compromisso. Aí sim seria um nudge, né? Seria uma intervenção. Por quê? Porque ela te ajudaria a lidar com o fato de que você quer poupar, mas não tem muito controle, né? Então, essa é a diferença entre paternalismo e não. Quando você, numa eleição ou num plebiscito, obriga a pessoa a participar, é uma abordagem paternalista. Ah, perfeito, Roxana. Você esclareceu aqui, né, na verdade, que não é sobre o voto obrigatório. Eu tinha entendido assim, do plebiscito com participação obrigatória, que muitas vezes os plebiscitos também são de participação obrigatória, né? Mas quando um plebiscito não é de participação obrigatória, ele certamente não é uma intervenção paternalista, tá? Mas ele também não é necessariamente uma intervenção comportamental. Você pode adotar estratégias comportamentais para, por exemplo, tentar aumentar o comparecimento a um plebiscito que não é obrigatório. Agora, é isso. O simples fato também do governo consultar as pessoas é uma coisa boa e hiperdemocrática, mas também não é uma intervenção comportamental nem paternalista. Perfeito. Temos uma última pergunta aqui. Provavelmente, em razão da reforma previdenciária, haverá redução nos recolhimentos das contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais em razão de uma perspectiva negativa do recebimento de benefícios previdenciários, principalmente as aposentadorias. Caso isso se confirme, seria possível a utilização de políticas públicas baseadas na economia comportamental, com vistas a aumentar os recolhimentos? Essa é uma questão bem interessante. Eu já vi, assim, em alguns trabalhos de alunos, eles escolheram esse tema, mas não necessariamente o fato de que parece haver um elemento comportamental muito claro aí, que é o desconto hiperbólico, né? As pessoas deveriam poupar para a velhice, porque, assim, se tudo der certo, a gente vai envelhecer, né? Essa é a melhor hipótese, né? A gente ficar velho, né? A pior obviamente, a gente não ficar velho, né? Então, se a gente for ficar velho, o melhor que a gente faria é poupar, né? E a gente tende a poupar muito menos, por quê? Porque nós temos assim, a gente aprecia o presente de forma desproporcional, né? Então, tem um elemento comportamental muito claro. Isso não quer dizer que lidar com esse elemento comportamental, para a gente lidar com esse elemento comportamental, seja muito fácil da gente conseguir alterar a decisão que a pessoa toma, né? Então, eu concordo com a percepção sua de que tem aí uma questão comportamental muito interessante, mas eu não vejo uma solução comportamental fácil, né? Então, isso é um assunto que a gente teria que sentar e trabalhar muito fortemente para tentar entender o que a gente pode fazer para melhorar isso. Eu sei que é o seguinte, incentivo ajuda pouco, porque existem algumas alternativas de contribuição aqui dentro do Brasil que são absolutamente subsidiadas. Ou seja, tem um incentivo brutal. Se você é MEI, por exemplo, MEI tem um incentivo brutal, mas é brutal para a pessoa. Você paga muito pouco. É quase que assim, R$1 por dia. Sabe R$1,90 por dia? R$1,99? A Previdência por R$1,99 por dia. É muito barato. A MEI é muito subsidiado. E o que você vê? Você vê uma taxa de adesão altíssima ao MEI, mas as pessoas não, elas aderem, mas elas não pagam mensalmente.
né? Então, isso, inclusive, no caso do MEI, é um problema seríssimo, porque elas vão entrar na dívida ativa, as pessoas não entendem que se elas não contribuem é porque, não, é porque não tem, é quase que um contrato que o governo está fazendo com você, e você é obrigado, a não ser que você vá lá e se desligue do MEI, você é obrigado a contribuir, né? Então, você deveria estar contribuindo todos os meses sem falha, se você é MEI. E as pessoas não contribuem, mesmo com um subsídio implícito assim, brutal lá dentro, né? Então, muitas vezes, os incentivos deveriam funcionar e não funcionam, né? Mas eu também não tenho uma receita mágica aqui para falar, a gente deveria adotar essa intervenção comportamental, que isso daria muito mais efeito. Eu acho que isso é uma questão que claramente parece ser comportamental do ponto de vista do diagnóstico. Claramente, incentivos não funcionam, pelo menos, muito bem, porque há limites muito claros, mas eu não visualizo uma solução de um insight comportamental para ser, aliás, uma intervenção comportamental para ser aplicada que tenha um impacto muito grande, né? Então, é uma questão complexa, bem interessante. Professor, acho que das perguntas foram isso. É só para lembrar de você mandar o link que pediram no começo da aula com o livro. Perfeito, gente. Deixa eu procurar para vocês aqui. Vamos lá, aqui. Antônio Clare. Simplesmente. Só um instantinho, tá? Vamos ver aqui. Não. Gente, já são 8h42. Eu vou fazer o seguinte. Se eu não achar em mais 2 segundos isso... Achei. Perdão. Tá aqui. Opa. Deixa eu enviar para vocês aqui, para todos. Enviado, esse é o livro do Claré. Eu vou estar com isso registrado na próxima aula, caso me peçam, vai ser mais rápido. Eu peço novamente desculpas a vocês pelo problema técnico que levou ao atraso no início das aulas e agradeço novamente a participação e todas as perguntas que foram feitas aqui. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Juliana, muito obrigado por todo o apoio. Imagina. E nós nos vemos, então, na quinta, né?